Mateus capítulo 26, verso 39 diz assim: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus nunca pensou em desistir. Ele sempre foi fiel e obediente, como diz a palavra em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Foi obediente até a morte e morte de cruz. A falta de interpretação desse texto, exegese, faz com que pessoas acham que ele pensou em desistir ao falar essas palavras. Já ouvi algumas pessoas pregando, falando que até Jesus pensou em desistir. Completamente errada essa interpretação. Na crucificação, quando Jesus estava na crucificação, na cruz, os pecados de toda a humanidade foram lançados sobre ele no momento que ele estava na cruz. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Naquele momento que ele estava na cruz e os pecados foram lançados sobre ele, como está lá em Isaías capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquele momento que os pecados foram lançados sobre Jesus, Deus, por ser santo, santo e santo, ele é 3 vezes santo, ele não suporta o pecado, por isso que o pecado é algo terrível aos olhos de Deus. Quando a pessoa peca, ela é uma abominação para Deus. O pecado é algo terrível, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, naquele momento, foi o único momento da história que Deus se separou de Jesus, porque Deus não suporta o pecado. Ele não admite o pecado. É como se, no momento que os pecados foram lançados sobre Jesus, e naquele momento é como se Deus virasse o rosto do filho, o Deus Pai tirasse os olhos do filho. Por isso que fala na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então foi esse o único momento, porque em toda a sua vida Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê ao Pai. Eles eram ligados, mas como os pecados de toda a raça humana foram lançados sobre Jesus, Deus não suporta o pecado, tirou os olhos naquele momento de Jesus. Isso não quer dizer que ele pensou em desistir. Ele nunca pensou em desistir. Ele estava preocupado era com a separação no ato da crucificação, que os pecados foram lançados sobre Jesus, e nesse momento Deus tirou os olhos de Jesus. Agora ele pensou em desistir, como diz alguns pregadores, algumas pessoas. Nunca. Jesus veio para cumprir o seu propósito. Jesus veio para morrer em meu e seu lugar. E que Deus te abençoe.